Bom dia, tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo ótimo, com a graça do nosso bom Deus. Mais uma quarta-feira chegando. Espero que o Senhor abençoe o seu dia, a sua casa, os seus negócios, a sua família. E vamos que vamos. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Nesse último final de semana eu participei de um evento e eu aprendi um princípio espiritual, na verdade uma chave espiritual, que eu tenho certeza que pode abençoar muito a sua vida, assim como abençoou a minha. Então fica comigo aí até o final e você vai saber daquilo que nós estamos falando. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem nos seus contatos, nas suas redes sociais. Deixa um comentário também. Se gostou, se não gostou, não tem problema. Somos um canal bem democrático e aqui você pode interagir com a gente. Isso ajuda o YouTube entender que nós temos um bom conteúdo e ele distribui para mais pessoas a partir da sua interação, do seu like, da sua inscrição. Então, nos ajude nesse sentido, amém? Como eu falei para vocês, esse final de semana, nesse último sábado, eu participei de um evento, um encontro de homens, que reuniu mais de 1.000 homens no Parque da Uva, em Jundiaí. Um encontro com autoridades, preletores. Foi muito interessante, um tempo muito precioso, muito abençoado. E numa das palavras que foram trazidas, eu aprendi uma chave que foi um insight muito interessante. Na última palavra do dia, o general Jason, ele estava responsável pela palavra, e aconteceu uma situação ali que eu vou apresentar para vocês, independente de nome de patentes, nome de soldado, de cadete, seja lá o que for, eu não vou acertar, mas o que importa não é isso. Então, eu vou usar o nome Soldado Paulo, não era esse, mas para ilustrar aquilo que eu quero trazer para vocês, os nomes, as patentes pouco importam, e sim o princípio daquilo que nós aprendemos. Num certo momento da palavra, o general Jason, lá de cima do púlpito, deu um grito: "Soldado Paulo, se apresente!" E não deu 3 segundos, já estava lá na frente o soldado Paulo, que estava junto com o seu pelotão, né? Eu vou chamar assim, pelotão, não sei se é pelotão, se é batalhão, sei lá. Mas em 3 segundos, Paulo já estava lá na frente do general, batendo continência, numa atitude muito interessante. E o general Jason disse para ele assim: "Soldado Paulo, me apresente o seu pelotão, seu batalhão." E aí ele, com uma maneira toda formal, batendo continência, apresentou ao general o batalhão que estava sobre os cuidados dele, uns 15 homens. Nesse momento que ele fez a apresentação, o general interrompeu e falou assim: "Irmãos, vocês sabem o que o soldado Paulo acabou de fazer? Ele apresentou aqueles que estão sob o cuidado e liderança dele a mim, que sou uma patente superior a ele. Então, a partir deste exato momento, porque ele apresentou o seu pelotão a uma hierarquia superior, ele perdeu toda o domínio e autoridade sobre esse pelotão. Quando ele apresenta esse pelotão a mim, que sou uma autoridade superior, eu passo a exercer autoridade sobre esse batalhão. Ele não tem mais domínio e autoridade sobre este batalhão que ele acabou de me apresentar, por conta de eu ser uma patente superior a ele. Eu sou um general. E o Paulo acabou de apresentar o seu pelotão, transferindo para mim. A partir de agora, enquanto eu não devolver para ele toda
a autoridade sobre o pelotão. E aí, feito isso, o general perguntou para todo aquele público, mais de 1.000 homens, se eles tinham entendido o princípio do que tinha acontecido ali. Vocês entenderam isso? Ele está transferindo para mim toda a autoridade sobre o pelotão. Ele passou para mim essa autoridade. Apesar dele ainda ter a responsabilidade, na verdade, ele não tem autoridade, porque ele transferiu para uma patente superior. E o general Jason perguntou se a gente havia entendido isso, e obviamente que todos entenderam, né? Eu não entendia dessa forma antes, mas com essa explicação, para mim ficou muito claro. E aí a gente traz isso agora para o princípio espiritual. Entenda, quando eu apresento para uma hierarquia superior, eu transfiro autoridade para essa hierarquia. E aí eu quero levar você para Romanos 12, verso 1, quando a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, aqui existe uma chave espiritual poderosíssima, que eu mesmo, ao longo dos meus 35 anos de vida cristã, ainda não tinha entendido, não tinha dado um insight, não tinha caído a ficha. Quando Paulo está falando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, eu faço com entendimento, eu faço com intencionalidade. Paulo está dizendo o mesmo princípio que o general Jason ensinou para a gente no sábado. Paulo está dizendo que uma vez que você apresenta o seu corpo a Deus, você não tem mais autoridade sobre ele. Você passou essa autoridade ao Senhor. Agora, isso precisa ser feito com entendimento, porque muitas vezes a gente, por exemplo, que enfrenta problemas com um pecado que nos persegue, aquele persistente que a gente luta contra ele, a partir do momento que eu entendo que quando eu apresento o meu corpo a Deus como sacrifício, eu estou transferindo para ele a autoridade sobre o meu corpo. Não cabe mais a mim ter autoridade. E entender essa chave espiritual facilita muita coisa, meu irmão. Quando você entende esse princípio, a sua apresentação não é algo só de boca, ela é algo com a intenção, com o entendimento. E isso no mundo espiritual tem um poder absurdo. Experimente. Se você está enfrentando algo que você volta e meia se apresenta a Deus, mas se vê depois enredado novamente no mesmo pecado, faça agora com esse entendimento de que quando você apresenta a uma autoridade superior, você perde a autoridade sobre aquilo que você está apresentando. Isso é libertador. E eu espero que você aplique isso na sua vida. Uma outra aplicação que eu pensei, eu falei assim, nossa, também encaixa nisso, e é fantástico de saber, a gente encontra lá no Salmo 5, verso 3. Olha o que o rei Davi comunica nesse salmo. Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O mesmo princípio cabe aqui. Quando de manhã nós apresentamos as nossas orações, as nossas ansiedades, petições, demandas ao Senhor, nós estamos aplicando o mesmo princípio que foi aprendido lá. Eu estou apresentando algo ao Senhor, as minhas demandas. Não cabe mais a mim, Ele cuida. Salmo 37, 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará. Então são princípios que quando a gente aprende, eles têm o poder de mudar a nossa jornada, porque é a partir do entendimento. Lembra o que diz lá, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque falta-lhe o conhecimento. Então eu espero que você tenha entendido esse princípio da apresentação e uma vez apresentado, descanse, porque você apresentou para aquele que pode todas as coisas. E interessante, na hora que eu fui dormir no sábado, todo pai tem demandas com seus filhos, expectativas, ansiedades, e aqui na minha casa não é diferente. Né? Às vezes a gente gostaria que eles estivessem num nível que eles ainda não alcançaram. E o Espírito Santo, tão gentilmente como sempre, ele trouxe para mim um fato. Ele falou assim: descanse o seu coração. Agora que você entendeu esse princípio da apresentação ao Senhor, lembre-se, seus filhos foram apresentados na igreja ao Senhor desde pequenos. Eles são do Senhor. Claro, eu tenho a responsabilidade de criá-los no caminho, mas a autoridade, o Senhor me disse assim: eles são meus. Eu estou fazendo. Eu vou fazer. Quando Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Precisamos descansar nas verdades espirituais, porque elas são poderosas em Deus para se fazerem realidade em nossas vidas. Então, faça sim a sua parte, mas apresente as suas demandas, o seu corpo, a sua vida, àquele que é superior a nós, para que ele cuide de nós, uma vez dono dessa autoridade, disso que a gente ofereceu a ele, seja o nosso corpo, seja as nossas demandas, as nossas ansiedades, a nossa família, os nossos filhos, ele cuida. Eu espero que você aproveite esse princípio na sua vida cristã, ponha ele em prática, com esse entendimento, divulga, compartilha essa mensagem com alguém que você quer abençoar e que o Senhor te abençoe.